Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre reabilitação pós-transplante cardíaco. E o meu convidado é o fisioterapeuta Lucas Sampaio. Ele é fisioterapeuta pós-graduado em fisioterapia cardiorrespiratória e reabilitação cardiovascular no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, fisioterapeuta referência do transplante cardíaco do HCOR e preceptor do programa de residência Multi-PROAD SUS HCOR. Lucas, prazer te receber no podcast, para a gente falar desse assunto tão importante que é a reabilitação pós-transplante, porque não é só ter um novo coração, tem todo um trabalho para que a pessoa possa aproveitar ao máximo esse novo coração, né? Eu que agradeço, Cris, pelo convite. Realmente é um tema que me mexe muito, né? Eu gosto muito de falar sobre reabilitação do transplante cardíaco, porque é algo que ressignifica até nós mesmos, né? Que somos profissionais que trabalhamos isso diariamente, né? Exatamente. Gente, a gente gravou aqui com a Patrícia, que foi uma paciente que recebeu um coração novo, né? O podcast dela é Vivendo com um Novo Coração. E quem cuidou dela na parte da reabilitação foi o Lucas. E ele, inclusive, foi com ela para as provas, né? Para as competições internacionais. Então, assim, realmente você tem muita vivência. E a gente vai falar um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Muitas vezes as pessoas só chegam depois para você. Mas se você tiver a oportunidade de ter alguma preparação no pré-transplante, apesar da pessoa estar muito debilitada, o que se pode fazer? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente acaba esquecendo, né? A gente sempre pensa em transplante cardíaco no pós, né? E a gente não imagina que tem todo um trabalho antes, né, do transplante. E na questão do transplante é uma corrida contra o tempo, o trabalho que é feito com um paciente que está na fila de espera. Porque primeiro ele tem um coração que está falhando e ele não manda sangue para o músculo, e o músculo precisa de oxigênio. Então, o sangue quando não chega naquele músculo, o músculo vai se autoconsumindo e o paciente vai ficando cada vez mais caquético. E o desafio todo da fisioterapia e uma equipe multidisciplinar atrás disso é evitar essa perda do músculo. Então é feita uma combinação com a equipe de nutrição, com a equipe médica, que vão trabalhar com vasodilatadores para poder perfundir melhor o músculo. E aí a fisioterapia entra no trabalho de preservação muscular. Porque a gente sabe que quanto mais músculo esse paciente for para o transplante, ele tem um prognóstico melhor para passar pelo pós-operatório. Quando ele fala perfusão, gente, é o sangue chegando lá no músculo. Porque às vezes a gente fala alguns termos aqui, né? Nós estamos acostumados, verdade, né? E aí quando ele fala caquexia também, é porque o músculo vai se atrofiando, né? Vai perdendo a massa muscular e a pessoa vai ficando bem magrinho. Então a gente sabe que os pacientes com doenças crônicas avançadas, eles têm isso. Não só os cardiopatas, os pneumopatas, né? Isso. E aí, assim, quando o paciente recebe um coração novo, a gente sabe que durante a cirurgia corta o nervo, né? O nervo vago. Então, gente, a gente tem o sistema que acelera o coração, que é o sistema simpático, e o parasimpático, também conhecido como nervo vago. E aí o paciente tem essa denervação, né, Lucas? Isso. E aí o que acontece? O paciente acaba de operar e ele não tem aquele mecanismo de freio, né? Que seria o lentificar o batimento. Como é que funciona isso no pós-cirúrgico imediato, para ele começar a fazer exercício? Porque ele já está no pós-operatório, inflamado, um monte de coisa que faz taquicardia. Às vezes o sangramento, aí ele está com anemia e também faz taquicardia. Isso assim, um monte de coisa que já vai fazer taquicardia. E aí ainda perde esse mecanismo de freio, vira uma coisa complicada, né, no começo. Fica bem complicado, porque assim, justamente o paciente não tem um freio, ele não desacelera. Então, a reserva cronotrópica que eu vou falar aqui é tipo, eu esperaria trabalhar com ele até uns 120 de batimento e ele já tá com 120, pra gente entender. Só de repouso. Só de repouso. Então, assim, é muito complicado. Mas, na fisioterapia, a gente começa a burlar essas leis. Por exemplo, quanto mais trabalhar o músculo, quando eu fizer esse músculo chamar mais sangue, eu consigo melhorar, que a gente comentou agora sobre perfusão muscular, e aí eu consigo gerar uma respiração celular. O que é respiração celular? É um sangue oxigenado que chega no músculo que vai gerar energia. E aí nesse ponto que eu vou ganhar, porque eu vou estar estimulando os receptores que tem naquela musculatura, que aí ele vai entender que ele tem que abrir mais as veias, vamos dizer assim, né, mais popularmente,
e aí eu vou perfundir e melhorar e dar mais energia para o paciente. Então, assim, aquele paciente que é inflamado, que ele foi para a cirurgia inflamada, que está com o coração acelerado, eu consigo diminuir um pouco essa consequência que a gente chama de taquicardia com um pouco de exercício que a gente chama de exercício resistido. Que é o de força. Que é o de força, exatamente. Que aí é exatamente isso. Quanto mais sangue chega naquele músculo, maior respiração celular, maior energia. E aí, consequentemente, eu diminuo a demanda. Porque às vezes a gente tem que entender assim, a condução nervosa é a condução mais rápida que chega, que é quando tem o simpático e o parasimpático. O parasimpático ele foi inativado. Só que aí eu tenho, através de combinações químicas, pressões arteriais e de gases, tanto de oxigênio como de gás carbônico, eu consigo induzir esse músculo, coração, a dar uma brecada. Então foi isso que é um efeito crônico, não é um efeito agudo. Tem que ser trabalhado várias vezes para que eu consiga diminuir. Então, o primeiro passo, claro, que aí tem a equipe médica que entra com alguns beta-bloqueadores, antihipertensivos, vasodilatadores, para poder diminuir esse trabalho e aí você consegue melhorar, né? O que eu te falo até mais, que assim, para mim o mais difícil é a pressão pulmonar do que a própria frequência cardíaca elevada. Porque a pressão pulmonar é muito complicado para a gente da fisioterapia, porque aumenta muito a pré-carga desse paciente. Então, assim, aí você trabalha um pouquinho numa linha tênue. Então, assim, junto com a equipe médica, que vai te dar medicações e subterfúgios químicos para você conseguir trabalhar, aí você consegue manusear melhor nessa parte aguda do transplante cardíaco. Pois é, porque quando eu entrevistei a Patrícia, que é essa transplantada, ela já é uma atleta agora, né? E ela fala que ela não tem mais esse problema. Ela foi tão bem reabilitada e ela treinou tanto, e hoje ela é uma atleta, e que ela não tem mais isso. E é como se o coração dela fosse dela mesma, né? Sensacional isso, né? Não, isso é maravilhoso. A Patrícia é um case muito massa de sucesso nosso da reabilitação, né? E da equipe médica que acompanha ela. Porque a gente acompanhou, a Patrícia foi muito diferente, porque a gente acompanhou ela antes do transplante, antes de entrar na fila, quando ela entrou na fila, quando ela foi para a cirurgia e quando ela saiu da cirurgia, né? E depois, quando ela teve alta. Então, todas as fases a gente acompanhou. Então, e ela é diferente porque ela sempre teve uma positividade. Ela nunca fraquejou, para falar a verdade. Isso aí é muito importante. Caraca, é muito massa. E a história dela ressignifica muito o nosso trabalho. Sim. Porque às vezes a gente sempre coloca assim, não, o transplantado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. E ela queria tudo. E como é que você vai dizer não para uma pessoa que sempre foi restrita a tudo? Não dá. Não dá. Aí você que lute, você que estude, você que junte uma Todo comissão científica para poder oferecer o melhor para ela. Exatamente. E olha aí, que deu certo, né? Nossa, ainda bem que muito ela certo. quis tanto, né? Porque olha aí, ela foi longe, tá indo, né? Tá indo, né? Tanto é que a gente já não consegue mais nem segurar mais, né? Agora ela tá em alta performance já. Não, muito legal. E aí, o paciente transplantou, você já vai começar essa reabilitação, tanto respiratória quanto motora. Isso. Né? O mais precoce. E aí, essa reabilitação intra-hospitalar, ela dura em média quanto tempo? A intra-hospitalar, ela vai depender muito dos ajustes de medicações, né? A gente sabe que quando o paciente ele transplanta, ele tem que usar os imunossupressores. É uma troca de várias medicações que ele tomava antes por uma que vai diminuir a imunidade para que evite rejeição. Sim. Então, assim, normalmente esse paciente ele vai ficar conosco 21 ou um mês, Sim. dependendo do grau de rejeição que for apresentar na biópsia. Normalmente esse paciente ele faz o transplante, aí uma semana depois se faz uma biópsia e se calcula o nível de rejeição. Se ele não tiver nenhum nível de rejeição, ótimo, aí é mais breve o tempo dele. Se ele apresenta algum nível de rejeição, aí se aumenta a dose de imunossupressores, que a equipe médica sempre vai estar lá ajustando. Sim. E aí que vai depender. Nesse meio tempo, aí nós da reabilitação, a gente ganha tempo para poder reabilitar. Então eu sempre falo isso, a gente vai ganhar tempo para reabilitar. Só que tem uma dificuldade. O paciente, antes, ele cansava com tudo. Ele cansava para pensar, como era o caso da Patrícia. E agora ele está com um coração novo, ele sente até fome. A barriga chega a roncar. Então, o que acontece? Esse paciente não cansa. Ele não cansa. Então, o perigo de você estar fazendo exercício com ele é de você lesioná-lo
porque ele não vai cansar. E a estrutura, eu sempre brinco, Cris, que eu falo assim, quando o paciente transplanta, é você tirar o motor de Ferrari, colocar no chassi de Fusca. Se você acelerar muito forte, o chassi desmonta. Ele não está preparado. Não está preparado. Corpo dele, o músculo, tudo, periferia dele toda tá ruim. Então, se você forçar, o coração responde, mas o músculo não. E aí eu aumento tudo que eu não posso fazer, uma cascata inflamatória. E aí, naquele paciente que é imunossuprimido, se eu aumento muito a dose de exercício, aumenta a cascata inflamatória e inflamação, ele fica suscetível a pegar qualquer tipo de doença. E aí é ruim. Porque assim, né, o exercício, ele é um estresse, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, em várias situações. Então, o estresse em exagero é a mesma coisa de treinar com gripe. Exato. Que tem um pessoal que toma um corticoide e vai correr. Eu falo, pelo amor de Deus, um risco de fazer miocardite, de fazer várias coisas, né? Coisa. Então, assim, esse cuidado... E, assim, é fundamental. E, ao mesmo tempo, você tem que treinar essa pessoa, porque quando ela tem músculo, ela tem mais imunidade. Isso. Se ela faz exercício, e ela vai estar mais propensa a pegar infecção, porque ela toma imunossupressor, né, para não ter rejeição. Então, realmente, é um quebra-cabeça, né? O desafio assim, um desafio de várias coisas que tem que se encaixar. Isso. Não pode ser de menos, mas também não pode ser de mais. Exatamente. E aí a gente sabe, porque, assim, uma coisa que vale a pena falar é que, nesse período, ele está com altas taxas de cortisona. E corticoide, ela faz uma barreira, ela não deixa o açúcar entrar no músculo. Então, o açúcar, para o pessoal entender a importância do açúcar, ele gera potência, ele gera energia para o músculo. E aí, quando esse músculo ele fica fraco pela falta do açúcar, ele se consome e se rompe. Então, esse é o problema que a gente tem nesse paciente transplantado. Então, tudo é dosado, tudo de uma maneira, e principalmente, você pedir para o paciente te dar um feedback no dia seguinte. Porque a gente sabe que tem uma liberação de ácido lático, e se esse ácido lático não circular e não for eliminado em 24 horas, a carga de exercício foi alta. Então, eu tenho que diminuir a dosagem. Então, assim, nesse período, que a gente fala na fase intra-hospitalar, é muito desafiador. Sim, porque todo dia um pouquinho. É todo dia um pouquinho. E aí você ganha mais função. No caso, vamos dar da Patrícia que tu falaste aqui, no caso dela, ela não conseguia mais nem levantar, andar e sentar. Então, o desafio dela na internação foi ela levantar, andar e sentar. Então, quando ela conseguiu, caraca, foi uma alegria muito grande. E coincidência foi comigo ainda, inclusive. Então, assim, aí você vai trabalhando isso, funcionalidade. Então, na parte intra-hospitalar, a gente prioriza muito a questão de funcionalidade, ganhar autonomia, né? Sim. E aí a gente sempre se une com o pessoal da nutrição, que eu sempre bato a tecla aqui, porque se eles não derem o combustível, claro, eu não vou ter como trabalhar, sim, entendeu? Então, assim, a gente sempre bate na tecla, aí eles entram com a suplementação de proteína, aí tem agora o HMB, que evita a degradação muscular, então, assim, o catabolismo, então, assim, ajuda muito. E a gente fazendo essa parceria, a gente tem visto que está dando bastante um resultado muito bom. Excelente. E aí, depois, quando o paciente tem alta, ele vai ter que continuar nesse programa, né? Porque por um período longo, para depois, tipo, viver normal, fazer atividade física. Até porque não são todos que vão virar atletas, né? Como a Patrícia. Vão ter uma vida normal, vão fazer uma corridinha. Mas é um período que você fica... O hospital é a sua academia. Né? Sim, assim, que os serviços de reabilitação, gente, nada mais são do que academias dentro do hospital. Né, exatamente, Lucas? Supervisionado pelo médico e o fisioterapeuta. Fisioterapeuta, avaliando ali tudo, né? Então, aí a pessoa tem alta, volta, vai fazendo e vai ganhando cada vez mais essa autonomia, né? De ir dificultando os exercícios e tudo mais. Mas é realmente isso que você falou, assim, a pessoa tá com o coração novo, ela quer tudo que ela não podia. Exato. Né? Isso mesmo. Então, realmente, e assim, em relação às drogas que as pessoas, que elas vão usar, basicamente o imunossupressor, que, assim, na parte de muscular, assim, tem algum dano específico, assim, que você perceba, ou é assim ou não, como é que é no início do que isso tá tomando? Logo depois da alta? Quando vai começar, né, a fazer a reabilitação. O grande desafio é a sequela. São as sequelas do pré. Por exemplo, é um osso muito mais poroso do que antes, entendeu? Porque você também tem, eu já peguei paciente com transplante renal, mas não é cardíaco, mas que teve fratura por estresse, né? Então, assim, o osso poroso. Muitos desses pacientes. E a cortisona não ajuda, né? Então, assim, também não ajuda.
A lesão muscular também, que são os desafios, né? Que é sequela do pré. Em termos de medicação, às vezes, a gente não influencia muito nessa questão. Sim. Às vezes, quando a gente observa, que a gente fala de reserva cronotrópica, esse paciente está queimando muito largado. O que é isso? Ele já está começando com uma frequência de base muito alta. Aí a gente conversa com o cardiologista do paciente para dar o remédio. Para dar o remédio para poder diminuir. O foco é mais coração. Porque, assim, nessa primeira fase, que a gente divide em 3 fases, a fase 3 da reabilitação do paciente transplantado. A primeira fase é ele chegar no nível de treino. A gente faz o cardiopulmonar desse paciente. Cardiopulmonar é um teste de esteira máximo que a gente coloca, onde a gente vai saber a faixa de treinamento dele. Tá. E ele não vai chegar nessa faixa de treinamento no primeiro mês. Não vai. Entendeu? Você fica mais abaixo Isso, ele fica mais abaixo. E o primeiro mês, ele vai ser esse trabalho, que a gente vai entender como é que vai funcionar, ajuste de medicações, que isso é importante, e até mesmo a questão de alimentação. Então, aí, depois desse primeiro mês, que é o desafio, aí o segundo e o terceiro, ele já fica mais fácil, porque a gente utiliza o subterfúgio de musculação, que aí a gente vai ganhando um pouquinho mais, entendeu? Porque, assim, quanto mais músculo esse paciente vai ganhar, mais consumo de oxigênio ele vai ter. Então, ele vai ter mais performance dele. Porque a gente tem uma engrenagem, pessoal, que é uma engrenagem básica quando a gente estuda, né? O exercício, que é pulmão, coração, músculo, né? Então, assim, quando você não está fazendo nada, você começa a fazer musculação, você já melhora essa performance, porque é uma engrenagem. Você melhorou a periferia, você já, né? Se você tem um problema cardíaco, resolveu ele, você vai melhorar a performance, né? Ou se você está sedentário e faz aeróbico, melhora. E a parte respiratória, como você falou, né? Se o paciente tiver um quadro pulmonar, uma pressão alta, inclusive quando tem uma pressão alta pulmonar muito grande, é uma contraindicação para o transplante. A Patrícia tinha, você sabia, né? Ela tinha essa contraindicação. E aí, por acaso, a medicina desenvolveu uma medicação. Ela contou isso que ela conseguiu ser reagente a essa medicação. Então, ela conseguiu diminuir a pressão pulmonar dela, né? Ela falou que ela foi abençoada até nisso, exato, porque na época tinha já o medicamento, né? Isso, Então, se você tem uma limitação respiratória, isso também vai limitar o seu desempenho. Então, eu falo que você tem a parte do pulmão, do coração e o músculo, que é o coração periférico, né? Que eu falo com os pacientes, se você quer melhorar seu coração, mas o músculo é coração periférico, você tem que cuidar dele também. Não adianta só fazer aeróbico. Exato. Porque quem corre também tem que fazer musculação, porque não vai ter a captação de oxigênio. Isso mesmo. E aí vai chegar uma hora que não vai mais. A gente vê isso, né? No cardiopulmonar. A gente vê o paciente não aguenta mais a perna, começa a queimar, porque não aguenta, né? Exato. Mas eu acho que dentro do que a gente queria explicar para os pacientes, né, para as pessoas que estão nos assistindo, tem algum ponto assim que você queria falar mais detalhes aí dessa parte da reabilitação? Cara, tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente entender o grupo muscular. Tá. A gente tem 2 tipos de músculo, né? O músculo de resistência e o músculo de explosão. Se a gente não entende o funcionamento deles dois, aí a gente bate cabeça e faz coisa ruim com o paciente. Entendi. O que acontece? Toda musculatura de resistência é uma musculatura relacionada à respiração, postura, estabilização do corpo. Essa não adianta você colocar muita carga, porque ela não vai melhorar. Ela tem que ganhar resistência. Então, para ganho de resistência, é o aporte de oxigênio no sangue contínuo naquele músculo. Então, aí você trabalha maior número de repetições e menos carga, né? E aí a gente tem esses de explosão, que é pra gente entender melhor, do quadríceps, do bíceps, que a gente trabalha muito na academia. Então, assim, esses que você vê mais. Isso, que a gente observa ele crescer, né? Que fica bonito crescer. E esses de explosão, eles que vão ser relacionados com a questão do consumo máximo de oxigênio, que vai te dar mais ganho, né? Vai te dar mais imunidade, vai te dar mais força para você poder fazer as suas atividades de vida normal. No caso de um paciente que vira atleta, né, que é o caso da Patrícia, o ganho que a gente teve, o raciocínio plus, assim, foi o treinamento muscular respiratório. Porque a gente entendeu que o diafragma seria muito um auxiliar importante para ela. Porque era um músculo que nunca foi trabalhado, um músculo virgem, vamos dizer assim, e quando ele começava a chegar oxigênio nele, ele aumentava a espessura. Então, quando ele aumenta a espessura, a gente sabe que aumenta a respiração celular e uma produção de energia a mais do que qualquer outro músculo.
Então esse foi o pulo do gato com a Patrícia. Olha Entendeu? só que interessante. Quando a gente viu isso, a gente falou, vamos incentivar isso para que ela consiga fazer as atividades dela. Aí foi quando ela começou a correr, foi quando ela começou a nadar, foi quando ela começou a pedalar e hoje em dia tá surfando, só falta pular de paraquedas. Porque é muito importante isso, porque essas coisas que você não vê, Uhum. né, na prática, assim, você não, vou preocupar com o meu diafragma, vou preocupar com o meu músculo das costas, não. Mas você tem que trabalhar todos eles, mas o que vai aparecer são os outros. A gente sabe Exato. tão importante, né? Se Isso, você é. tem uma panturrilha, Uhum. mais músculo de panturrilhas. Isso. Na vida real, a gente fala que a panturrilha é pouquinha, você faz aquela circunferência, isso impacta em longevidade, né? Um prognóstico de vida, né? Prognóstico mesmo? de vida, as pessoas que têm a perna, o músculo quadríceps, que vão fazer diferença no seu caminhar, no seu deambular, né? Na sua autonomia. Mas isso, essa nuance do que não aparece, que é fundamental, né? É. E aí você fala, como que uma pessoa conseguiu fazer tantas coisas depois de estar tão debilitada, Exatamente. né? E ela falou que eu acho que 1 ano e 8 meses depois, 1 ano e 8 meses, é. né? Ela fez a primeira corrida de rua. Isso, de rua. Foram 5 quilômetros que a gente fez com ela. E aí foi legal essa corrida. Ela viu? chegou bem. Chegou bem, nossa, chegou muito bem. Engraçado que o caso dela é o seguinte: ela fez o cardiopulmonar e o cardiopulmonar dela foi melhor do que todo mundo lá. Gente, do Todo céu. mundo dá reabilitação, tô falando, entendeu? Aí, tanto é que o Dr. Carlos Rossi, ele que é o coordenador, o chefe Sim, de ele lá. veio aqui gravar veio, comigo, né? veio. É, legal. Aí ele começava a brincar comigo. Eu falei, mas, ô Doc, eu fui o professor. Professor é bom é quando o seu discípulo se supera. Então, se ela me superou, é porque eu sou bom. Foi boa. Entendeu? Essa explicação foi boa, hein? Foi bom. E aí, eu sei que ela chegou com 110% do predito dela de VO2. Olha isso, gente. Ela tava ótima, tava voando Pra mesmo. 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 sensacional. meses ela foi É. muito bem, foi muito massa. Não, muito interessante você falar isso, porque assim, muitas vezes, assim, só expandindo um pouco essa conversa de transplante para a vida real, de pessoas que querem ganhar massa muscular, né, hipertrofia. Então, não existe uma regra de treino, né? Depende do que você quer, né? Se você quer hipertrofia, se você quer ganhar força, a forma que você vai treinar, isso faz diferença, né? Se você vai treinar primeiro aeróbico, depois força. A gente já gravou um podcast aqui com a Eliane Ah, legal. falando disso, né? Então, Aham. assim, você tem que ver o que você quer para você treinar específico. Porque senão você fica achando que é tudo igual e não é. Realmente não é nada igual. Cada pessoa é diferente e ainda falando de paciente, cada patologia te traz um desafio, né? Por exemplo, a gente tem uma insuficiência cardíaca. Se ela tiver uma insuficiência cardíaca, uma síndrome cardiorrenal que afeta o rim também, a gente fica muito mais bloqueado em trabalhar força com esse paciente do que a própria resistência. Sim. Então, o foco muda, entendeu? Então, assim, cada caso é particular mesmo. A gente vai Porque trabalhando. na verdade o exercício é um tratamento. Isso, Né? Na verdade, o faz exercício é prevenção e tratamento de doenças. Exato. Né? Porque a gente faz exercício para não ter, mas quando você tem doenças, o exercício também vai fazer com que você tome menos medicamentos, se você fizer exercício, porque ele vai estar funcionando como remédio, né? Então, assim, eu gostei demais da nossa conversa. Que legal. Fiquei satisfeita demais de você trazer a sua experiência aqui, falando da Patrícia, porque a gente já gravou com ela, então acho que a gente relembrar aí esse podcast e linkar com isso realmente é muito legal. E queria saber se você tem mais alguma coisa para falar ou se acho que abordamos tudo. Acho que é importante a gente falar que, falando no caso da Patrícia e tudo, ela trouxe pra gente, em 2017, as Olimpíadas de Transplantados. Ah, sim, verdade. A gente falou que ia falar sobre isso. Exato. Interessante, E aí ela trouxe essa Olimpíada de Transplantados pra gente. E a gente foi analisando melhor e foi quando ela chegou e falou que queria participar. Né? Isso em 2017. Né? A delegação brasileira só tinha 6 atletas. Inclusive, ela era a única brasileira transplantada de cardíaco que iria ser triatleta, né? E aí ela fez, só competiu em 2017, né? E aí a gente começou a trabalhar com ela bem firme, focando para 2019, que era... Que é a cada 2 anos. Que é a cada 2 anos, isso. Que era em Newcastle, na Inglaterra. E aí a gente começou a trabalhar bem com ela e aí a gente fez parte da delegação brasileira, né? Naquele ano.
E aí a gente acompanhou. E foi quando ela começou a ganhar as medalhas, né? Ela começou a ganhar as medalhas. As medalhas ela aqui. trouxe, né? Foi muito massa. Só que o que eu queria te dizer é que, assim, a gente tem... É pouco divulgado essa questão de Olimpíadas de transplantados. A gente tem atletas transplantados. Hoje em dia são mais de 30 pacientes, não, atletas transplantados no Brasil que vão e competem nas Olimpíadas de transplantados. Essa última agora foi putz, esqueci o nome da cidade, mas foi na Alemanha, entendeu? Então, assim, foi muito legal. E a energia de lá é muito massa, porque, assim, não importa, ninguém quer vencer. Não, a pessoa já está ali, já é um sucesso. Já é um sucesso. A pessoa só quer completar a prova. Sim. E acho que isso foi algo que foi muito ressignificador, né, na minha vida, né? E muda um pouco como que você vai reabilitando seus pacientes, né? Depois de uma experiência dessa, né? E ainda por cima isso pode ser mais um estímulo, né? Para a pessoa buscar mais e mais. Né? E ela falou que quando ela chegou em 4º lugar, ela ficou tão louca que o pessoal ficava olhando assim, ela falou assim, gente, pra mim era 1º lugar. Que eu consegui completar, cheguei em 4º, foi assim um arraso, né? Exatamente. E é muito interessante, porque você tem as Olimpíadas normais, né? Assim, que há de 4 em 4 anos. Isso. Você tem as Paralimpíadas e as Olimpíadas dos Transplantados, que os pacientes também não sabem. Quando eu comento assim com os pacientes meus que fazem esporte, né? Atletas amadores, eles, nossa, doutora, eu nem sabia, isso não é divulgado. Então, a gente tem que divulgar mesmo. A gente tem que né? falar. Muito legal mesmo. Foi bom, a gente tinha comentado que ia falar ainda. Isso, aí acaba que a gente vai falando outras coisas e esquece. Então, foi ótimo você ter lembrado disso, porque isso é mais um estímulo e mostrando a importância, né, de todo mundo nessa cascata. Né? O médico, o fisioterapeuta, a enfermagem, a nutrição, né, o professor de educação física, todo mundo no processo para chegar nesse resultado fantástico das pessoas cada vez se desafiarem mais depois de quase morrerem, né? Porque ela teve amiga que morreu na fila do transplante. Verdade. Né? Inclusive era uma paciente minha também. Então, que ela deu o nome da lei, né, Tatiane? Exatamente. Vale até a pena falar um pouquinho dessa lei, que é uma lei que estimula o tema de doação de órgãos nas escolas. Então, assim, ela, depois da morte da Tati, a Patrícia se engajou muito, né? Ela que foi autora, ela que fez tudo. E graças a Deus aí tá aprovada e só falta agora poder fiscalizar para ver se vai estar funcionando mesmo nas escolas. A gente tem muito que legal. divulgar isso nas redes, né? Tem que divulgar, sim. Eu tenho tentado fazer minha parte também Eu nisso, também. ajudar a divulgar, né? Verdade. Ótimo, Lucas. Cris, então, mais uma obrigado. vez, te agradeço a presença. Foi muito legal o nosso bate-papo. Acho que levou aí informações importantes para o público geral, né? Assim, entender esse processo e saber o quanto é importante todo esse antes, durante e depois. Né? Isso é verdade. Eu te agradeço mais uma vez, porque é sempre bom falar um pouco sobre transplante cardíaco, né? E enfatizar um pouco o tema de doação de órgãos também. A importância da gente doar e que as pessoas possam ter uma nova vida. Porque a Patrícia falou, eu só estou aqui porque alguém doou o coração de alguém muito amado, muito querido. Exatamente, isso mesmo. E eu só estou aqui por isso. Então, realmente, ela é muito inspiradora a história dela, né? Então, exatamente. E a gente que trabalha com isso, né? Muito legal. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo podcast.